qual que é a ideia desse bate-papo? É justamente a gente ressaltar a importância, né, dentro do processo de evolução, o papel da técnica e de um método para você realmente conseguir evoluir, que o Arthur, quando começou a desenvolver lá todos os estudos dele, uma das filosofias que ele usou nesse desenvolvimento todo da pedagogia, principalmente processo de ensino, foi justamente a mesma filosofia das artes marciais, para garantir que qualquer pessoa que utilizasse o método conseguisse chegar no resultado que foi definido. Então, mestrão, Kaique, salve mestrão, né, fazendo parte também da família dos Gracie, né, treinou com Hélio Gracie, então é realmente uma lenda. E, mestrão, muito obrigado por, né, disponibilizar o teu tempo para estar aqui nesse bate-papo com a gente. E a primeira pergunta que eu queria te fazer mestrão, fala um pouco dessa importância do método, né, da importância da técnica para a evolução dentro de qualquer esporte, principalmente no jiu-jitsu. Conta um pouco dessa história aí para a gente. Boa noite aí, mestre. É um prazer estar aqui com você e o Arthur, Francisco. Realmente, a gente criou uma conexão muito legal lá em El Salvador e isso aí se mantém para sempre. Eu até comentei com um amigo meu outro dia, é um amigo meu da antiga aí, o Fedoca, é um fotógrafo. No tempo que a gente pegava a onda, a gente não pensava muito em técnica, né? Era mais instinto e se você tivesse uma habilidade natural. Então, quem ficava melhor de surf, ficava melhor de surf porque tinha uma habilidade natural, entendeu? E ele até me corrigiu num ponto, ele falou, não, mas andar na prancha, a gente viu o cara andando na prancha num vídeo, falando, pô, a gente tem que fazer isso. Mas virada, velocidade, essa coisa toda, eu nunca ouvi falar, até conhecer vocês. A gente não pensava em técnica nenhuma, era só o que a gente pensava era a prancha. Olha, eu vou virar e vou dar uma batida e vai descer. Mas qual o mecanismo do corpo nesse tipo de técnica, nesse tipo de manobra? A gente nunca pensou nisso. Eu, pelo menos, nunca pensei nisso, no surf. E vocês trouxeram essa luz. Realmente foi uma coisa que me surpreendeu, porque eu falei, rapaz, tem uma técnica também, entendeu? Conhecimento de técnica, a essência, qual é o mecanismo da técnica, me foi apresentado pelo Hélio Gracie, pela família Gracie, quando eu me introduzi no jiu-jitsu, certo? Então, uma coisa que ele sempre falava é que qualquer um pode aprender jiu-jitsu, e é uma verdade. Porque você aprende a técnica e como todos nós somos feitos da mesma forma, 2 braços, 2 pernas, todo mundo tem a habilidade de aplicar essa técnica. Não depende de quem tem mais uma habilidade natural ou não, porque depende muito da tua dedicação, do teu esforço, da tua observação em como a técnica funciona, como que eu vou treinar, e o treino, né? E a conexão da técnica do jiu-jitsu com o surf, assim eu digo, do conhecimento do que a técnica pode fazer para te melhorar em qualquer esporte, é um negócio surpreendente, é espetacular, entendeu? Porque tem mínimos detalhes que vão realmente fazer com que você progrida no teu esporte, entendeu? E isso é uma coisa que eu aprendi cedo no jiu-jitsu, mas eu não tinha feito essa conexão com o surf, entendeu? Então, por isso que eu tenho muita admiração pelo trabalho de vocês aí, porque esse trabalho traz o surf para ter um desempenho infinito para qualquer um. Mestre, é o seguinte, tem aquela mentalidade no surf, né, de que, para evoluir, a pessoa tem que passar horas dentro d'água, né, surfando, e só dessa forma é que a pessoa vai conseguir chegar lá na faixa preta, vamos dizer.
Mas, pô, conta pra gente aí. Será que no jiu-jitsu, por exemplo, o cara que só faz rola, ele consegue evoluir tanto quanto um cara que treina drill, faz a parte técnica, treina a repetição dos movimentos? Não consegue. O que acontece é o seguinte, isso é até um aspecto muito legal de você abordar, porque é uma coisa que eu sempre falo, não só dando aula para os alunos aqui, mas nos seminários que eu dou e tudo, eu sempre falo isso. Se você chega na academia e você não tem uma instrução muito técnica, ou você não tem uma estratégia na sua cabeça de como evoluir, você pode ficar casca grossa. Você chegar lá, treina, aquele negócio, aquela coisa, mas em termos de técnica, você vai ser sempre um cara mediano. E eu acho que o Arthur pode falar, e você aí, no surf é a mesma coisa. Se você chega lá e você quer só correr a onda, você pode até ficar um cara bom, mas com a inclusão da técnica, você com o teu esforço para praticar a técnica, você pode crescer muito mais, né? Aproveitar, né, e pedir para o mestre Arthur dar o relato dele, porque ele também tem uma história assim, né, mestre, de quando você estava surfando, né, a limitação que você teve em função de achar que era só dentro d'água, e também de todos os teus amigos que você acompanhava, estavam no mesmo processo que você, né? Comenta um pouco para a gente aí. É engraçado que só no surf acontece isso. E eu não tinha me dado conta até então, assim, depois que me deu estralo, porque eu via que no surf eu ficava estagnado. Por mais que eu me dedicava 6 horas por dia dentro da água, investia em equipamentos. Antigamente, a gente estava até falando, a Realce Nordeste, Cristal Grafite, Hot Stick, né? Então, as pranchas das antigas, a gente investia nisso, né? Viajava bastante, comprava fita de videocassete, ficava olhando vídeos todo dia, e a gente não conseguia evoluir, a gente achava que a culpa era nossa, que não conseguia evoluir, achava assim, não, é porque eu não tenho dom, não tenho nada. Mas nos outros esportes, mesmo que eu não tinha dom, eu conseguia evoluir, em todos, independente se foi na dança ou se foi nas artes marciais. Então, a prática com gerenciamento e com mensuração do que fazer, tipo, no caso, sabendo o que treinar, que nem o mestrão falou, só a saída da montada, ou só a saída do armlock. Então, treinando específico, sabendo que treinar e como treinar, qual movimento, e tendo uma orientação de um profissional para estar ali te ajudando a ter ajustes, nossa, isso aí, mesmo que tu não tenha um dom nato, pode chegar aí... pode não, a gente tem exemplos nas academias de jiu-jitsu, nas academias de dentro, de superar quem já teve dom nato e não treinou com técnica. Então, já é provado, já é fato que o treinamento técnico é mais importante, o treinamento de drill, de estar fazendo ajustes nas posições, né, cara? E estar tendo esse conhecimento, fazer uso competente dos braços, fazer uso competente das pernas, uso competente do quadril, criar exercícios para automatização desses movimentos, já está mais do que provado a eficiência, a rapidez que faz o processo de evolução. E no surf é assim, todo mundo só quer ir lutar. Ninguém apresentou uma metodologia, apresentou técnicas de uma forma clara, de uma forma fácil, com um método de ensino fácil, respeitando a individualidade biológica, o objetivo de cada aluno. E essa é a proposta da MAP. E depois que eu comecei a fazer o drill, ter qualidade de movimento, e ter clareza, e ter uso competente de todas as minhas articulações, o surf meu e de todos os outros que seguiram esse formato no surf, está tendo resultados impressionantes, como já teve em outras modalidades. Não é surpresa minha isso. A surpresa minha foi saber que o surf poderia fazer isso. Então, a gente faz essa pesquisa com a galera, e realmente a galera, quando a gente faz o curso, eu e o Chico, né, a gente pergunta para todo mundo, quem acha que o curso pode ter 20, 30 pessoas, quem acha que técnica é importante para o esporte? Todo mundo levanta a mão. Quem acha que a técnica facilita o esporte? Todo mundo levanta a mão. Eu pergunto, quem aqui já tem mais de 10 anos de surf? E tem muita gente que levanta a mão. Então, assim, algum de vocês pode vir aqui me apresentar 5 técnicas de surf? Ninguém levantou até hoje. E depois que a gente aprende a técnica, pode perguntar para qualquer aluno no mato, falar 5 técnicas, ele vai falar rapidinho. Não, deixa comigo. Desse braço que vocês querem, do braço esquerdo, que horas que roda a mão, que horas que bota o quadril, que horas que força a perna da frente ou a perna de trás.
Está bem claro para a gente. A única coisa que tem que quebrar é que no surf existe um paradigma, um dogma, talvez passado inconscientemente pelos atletas, que hoje em dia são os que têm dom nato, né? Esse natural dom, né? essa natural habilidade que você estava falando em inglês aí, né? Então, eles repassam esse conhecimento como se fosse só isso. Porque na cabeça deles deu certo, mas deu certo porque eles têm um dom natural. Mas para quem não tem um dom natural, não chega lá assim, só dentro da água. Então, porque a gente escuta muito a informação desses atletas profissionais, a gente bota isso na cabeça, só que tem que ser quebrado esse dogma que foi implantado por eles. Foi inconsciente deles, né? Mas é um perigo, porque daí a pessoa que vem lá, ele acha que é só dentro da água, e quando ele não evolui, ele culpa ele mesmo, ele acha, eu que não nasci com o dom. Só para pegar esse teu gancho, né, da questão da importância, né, da metodologia e a preocupação com isso, né, queria fazer essa pergunta para o mestrão e depois para você também, da importância, né, mestrão, da técnica e do método na questão da lesão das pessoas. O importante, é muito importante que você tenha não só um instrutor capacitado, que possa te levar nessa jornada, como que você aprenda os fundamentos. Você abre um espectro para qualquer um praticar. Entendeu? Nós temos alunos aqui de 70 e poucos anos de idade. Os caras aparecem toda semana na academia. Treinam. Então, por quê? Eles já assimilaram a técnica e eles, hoje em dia, eles podem praticar com qualquer um. A idade não quer dizer nada. Talvez a velocidade seja um pouco mais diferente conforme você atinge uma idade como a minha, de 65 anos, mas se você se focalizar na técnica, você consegue estar sempre num alto nível de performance. E é aquilo que a gente também fala, né, procura esclarecer que técnica, né, mestrão, não é só questão da alta performance, mas também buscar a performance com o menor risco de lesão. Né? Completamente. Então, é isso aqui que a técnica traz para a gente. Ela diminui muito a possibilidade de lesão, porque você sabe como aplicar os movimentos, você aplica os movimentos no tempo certo, e você, no caso do jiu-jitsu, mas eu acho que se aplica ao surf também, você acaba tendo um esforço físico menor. Qual é a essência da nossa arte marcial? É cansar o adversário. E cansa-se o adversário usando técnica. E é impressionante, Arthur, o seguinte, que eu já vi muitas pessoas falarem para mim, não, surf não é para mim, eu não consigo fazer, eu não sou bom de surf e tal. Então, esse trabalho de vocês é revolucionário, entendeu? Porque, você vê, eu pego onda desde garoto, mas nunca pensei em técnica. Nunca pensei em técnica. Vai mexer a prancha, vai para lá, vai para cá, dá uma batida, volta, não sei o quê. Mas espera aí. E se você souber a técnica de como fazer isso, o detalhe, como usar o teu corpo, como usar o teu peso, entendeu? A gente sempre fica muito feliz, né, em escutar isso, principalmente, né, de você aí, que é uma lenda. E, bom, eu queria pegar esse teu gancho, né, e também trazer, né, para o mestre Arthur, porque eu lembro que o Arthur sempre falou de que ele, uma vez que ele desenvolveu a técnica, né, que ele caracterizou um padrão de movimento, né, com base no estudo da biomecânica, aquilo não foi automático para ele replicar dentro d'água. Antes, ele teve que dar um passo em direção à parte pedagógica, né? Que é isso que o mestrão estava comentando, como é que ele usa a parte pedagógica para desenvolver as habilidades nas pessoas. A técnica realmente entrasse na memória muscular dele. Então, eu queria que, mestre, fala um pouco aí, né, Arthur, dos estudos, da parte do processo de ensino, da pedagogia, andragogia dos esportes, para realmente desenvolver um método
né? Assim como o jiu-jitsu tem dos Gracie, de como fazer, não só você, mas as outras pessoas também aprenderem a executar um padrão técnico de movimento e depois colocar isso na prática. Então, quando eu terminei meus estudos e cheguei às conclusões ali quantitativas, né, de como era o padrão de movimento que eu teria que utilizar, eu pensei que eu ia conseguir rapidamente aplicar dentro da água. E foi uma frustração minha, né? Porque eu sabia como tinha que fazer, mas não conseguia replicar dentro da água. E aí que eu voltei de novo a estudar os mestres de ensino, as outras demais modalidades, de como que elas fazem para automatizar esse padrão de movimento na memória corporal, para na hora de estresse, de emoção, que está dentro de uma luta ou dentro da água, aquilo acontecer naturalmente. E aí que eu comecei a ler as literaturas e estudar as outras, que é o que o mestrão tinha falado no começo ali, da importância da repetição, da importância da simulação do movimento, né? Da importância do cuidado, dos pequenos detalhes, de saber como as posições fantasmas que o jiu-jitsu fala, de detalhezinho de nada, que vai fazer toda uma diferença na hora de movimento, né? E ficar dando mais ênfase nessa parte. Então, a gente ficou alguns anos estudando para chegar a conclusões dos padrões de movimento, e depois, mais alguns anos, foi para saber os métodos de ensino para realmente saber como que vai dando as pequenas informações para cada um. E essa que é o cuidado da metodologia MAP, assim, de não dar toda a informação, porque no surf ainda alguns outros formas de ensino, quando elas dão, elas já querem dar tudo de começo, e isso aí atrapalha, que é na primeira aula de jiu-jitsu, ensinar raspada, mata-leão, ensinar tudo, em vez de só ensinar saída de quadril, rolamento, assim como o mestrão, quando fez a aula com a gente lá em El Salvador, como que pega, como que se defende, qual é a distância que fica do oponente. Isso é uma forma de ensino que vai fazer cada vez a gente automatizando mais e querendo cada vez mais. E esse que é o cuidado que em qualquer modalidade tem que ter, e agora a gente, no método MAP, nos cursos de instrutores, a gente fica, e nas aulas, né, a gente fica cuidando bem disso para saber fazer essa forma de ensinar uma técnica, tanto pedagógica quanto pedagogicamente, de uma forma que seja construída de acordo com o que a ciência do esporte sugere, né? Sabendo fazer o bom uso de uma técnica, vai conseguir ter mais resistência, né? O aproveitamento da energia, vai dar menos fadiga, menos dores, menos lesões para outro dia continuar fazendo treinamento e assim galgando grau na faixa. Eu acho que era isso aí que eu tinha para falar. Se o mestrão quiser completar isso, né, mestrão? Não, isso é o importante. Uma coisa que eu queria reforçar é o seguinte, que no jiu-jitsu você consegue ver a diferença muito grande quando um aluno aprendeu os fundamentos e praticou os fundamentos durante um certo tempo e aquele que nunca fez. Então, é muito importante no aprendizado, no jiu-jitsu, que você tenha uma estrutura de aprendizado e que você tenha um ensinamento que é um degrau atrás do outro. Então, aquele fundamento ali são fundamentos que são importantes em cada posição que você aprende e aquilo ali vai causar uma evolução no futuro muito grande, porque você já tem aquela fundação, né? Que já tem aquela fundação. E ali a estrutura que vem para cima da fundação vem baseada no que está embaixo. Então, é muito importante ter um método de ensinamento que tenha esse fundamento, né? E até uma pergunta que eu queria fazer a vocês com relação ao ensino MAP, porque aqui no Jiu-Jitsu a gente tem um método de ensino que progride, é gradual, certo? O aluno chegou na academia, ele começa a aprender 2, 3 técnicas, depois ele começa a aprender mais e mais, mas demora um certo período para ele ter qualquer contato em termos de desafio com alguém, certo? Tem um tempozinho ali
que você pratica só posições, pratica só como aplicar a técnica, entendeu? O que cria um fundamento assim para esse aluno muito grande, né? Então, no ensino do surf, na MAP, eu vejo que talvez o que aconteça é a mesma coisa, que se um cara que nunca pegou onda, uma pessoa nunca pegou onda, e começar a aprender os fundamentos desde o começo, essa pessoa vai ter um desempenho melhor e talvez mais rápido do que o que não tenha, né? Uma das coisas que eu sempre ouvi do mestre Arthur foi justamente isso, né? A preocupação em fazer com que a gente seguisse um passo a passo bem estruturado, bem ordenado, e o reflexo disso no processo de aprendizagem do aluno. Normalmente, o aluno ele chega na aula e ele quer já saber, como se fosse assim, as técnicas da faixa preta. Pô, o cara quer saber dar cavada, como é que faz manobra, enfim. E eu sempre ouvi isso do Arthur, né, de que o processo de aprendizagem ele tem que ser respeitado no sentido de existe um nível de progressão, né? E uma das coisas que a MAP, eu acho que tem de muito forte, e eu acho que é isso que traz essa robustez do método, né, de fazer com que todo mundo consiga evoluir, é justamente essa parte que foi desenvolvida pelo mestre Arthur, no sentido de garantir que seja uma evolução consistente, né, garantindo que o aluno ele aprenda uma técnica de cada vez e ele está forte naquela técnica para ele conseguir partir para as próximas, vamos dizer assim. E muitas vezes até o professor ele fica tão emocionado, né, que ele quer passar muito conhecimento para o aluno, e isso, na verdade, acaba mais atrapalhando do que ajudando. Eu queria que o mestre Arthur comentasse sobre isso também, mas ele, com certeza, é um dos aspectos mais fortes do nosso método. Então, o aluno vem curioso, o professor já sabe das informações lá dentro, só que às vezes ele não se aguenta e quer já passar as informações pensando que vai estar ajudando aquele aluno a evoluir mais rápido. E não, tem que respeitar. Entre nós, nos professores MAP, né, é um cuidado que eu estou tendo para os professores não repassarem muita informação para frente. Por mais que a gente pense que é pouca informação, um dado de o que fazer no braço para gerar velocidade, ou o que fazer no outro, o que fazer com a perna para gerar pressão de surf, a gente pensa, pô, mas eu só vou dar isso na aula, isso aí parece uma coisa tão muito pequena, muito pouca coisa. Não, é muita coisa. Então, tem que deixar a cabeça do aluno assimilar aquilo, ele repetir durante uma semana, 2. Na hora que aquilo estiver bem automatizado na memória, ele sim botar mais um outro tempero em cima da memória, senão vai atrapalhar. E que a gente tem que esperar o professor, a metodologia, tem que saber e respeitar essa hora de dar uma nova informação e de minimizar as informações para ter mais sucesso na automatização do movimento e fazer o aluno fazer o uso competente e consciente daquela aula que foi gerada. Eu já tive várias vezes que corrigi o instrutor com relação a isso, porque às vezes tem um aluno ali que, não, mas olha, isso aqui dessa forma, ou não sei o que, aí o cara vai lá para... Não, peraí, mas como? Eu vou te mostrar aqui como é que vai. Falo, não, você não tem que mostrar isso. Todo mundo aqui nessa aula tem que praticar a mesma coisa. Isso aqui, essa aula aqui é para essa técnica. A forma como você vai adaptar isso para o teu corpo, vai adaptar isso para a tua velocidade, isso aí vai depender de quanto você vai praticar e de como o teu corpo vai responder. Mas a técnica que nós vamos praticar agora é essa técnica aqui. Nós temos que fornecer o serviço que nós estamos sendo pagos da melhor forma possível, a melhor forma e a forma mais real possível. Então, quando a gente se desvia de um caminho que a gente acredita que é o caminho certo, que é o caminho que vai beneficiar o aluno ao máximo, aí nós estamos não seguindo a norma de dar o retorno ao pagamento dele que a gente espera, entendeu? Então, é muito importante que a gente siga o programa e claro, como tudo tem um aperfeiçoamento, amanhã nós vemos, olha,
eu acho melhor fazer essa técnica primeiro que a outra, ou eu acho melhor que essa técnica seja feita dessa forma aqui. Tudo tem uma evolução, né? Mas tem que ter uma didática e tem que ter um programa estruturado, porque aí você consegue que qualquer um evolua na prática do teu esporte. Perfeito, mestrão, perfeito. Pô, grato aí pelas palavras. Eu acho que realmente deu para passar a ideia, né, da importância de ter uma técnica, da importância de ter um método e a importância de seguir o passo a passo do método, né, de respeitar esse processo, né? É isso aí. O que é importante não só para a velocidade da evolução, mas para a consistência e também evoluir de uma forma segura, né, com menos risco de lesão e assim por diante. Né, eu queria que o mestre Arthur fizesse mais alguns comentários. Então, eu acho que a gente vai poder linkar muito essa arte marcial, esse conhecimento técnico que o Hélio Gracie e seus filhos aí vieram montando, para essa nova forma de ver o surf, que eles estão falando que agora nós somos os Gracies do surf, né? No caso, nós estamos facilitando surfar, assim como os Gracies facilitaram a gente aprender a arte marcial do jiu-jitsu, né? Esse assunto é sempre um assunto muito interessante, muito beneficial para todo mundo que assiste. Para mim, foi uma descoberta assim sensacional quando eu encontrei vocês lá em El Salvador e eu vi o trabalho de vocês, eu vi o que vocês estão fazendo para desenvolver a técnica no surf. Isso aí, como eu vivo de técnica, para mim foi assim, pô, olha só, rapaz, isso aí é uma luz que eu não tinha visto ainda. Então, isso aí que vocês estão fazendo vai beneficiar muita gente e vai trazer muita gente para o surf e vai fazer com que muita gente que acha que não consegue pegar onda. Então, quer dizer, isso aí vai ser uma coisa que vai beneficiar muita gente. Para mim, assim, com certeza para o mestre Arthur é uma honra ter esse bate-papo aí com você. E muito obrigado pela participação, mestre Arthur. Muito obrigado também pela sua participação, né? Tá contribuindo aí com a gente sobre esse tema que ele, por um lado, é polêmico, mas com certeza hoje foi esclarecedor para todo mundo. E tenho certeza que a galera vai começar a ver o surf de uma forma diferente a partir desse conhecimento que vocês compartilharam aí com a gente. Então, muito obrigado, né? E é isso aí. Grande abraço a todos